agradecer a rica oportunidade. Estou um pouco nervosa, mas creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. E realmente hoje vai ser uma palavra bem objetiva e Deus já falou bastante. Agradeço ao Senhor porque o Senhor me confirmou através da nossa missionária Mariana com a sua palavra introdutória, falando para persistir, fixar os olhos, falando de... O Átila falou aqui de coragem. Enfim, Deus falou bastante. Josué 1, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito ânimo, para que teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mirei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis e possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuir. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, essa é uma passagem bem conhecida. Esse texto, ele é bem conhecido por nós, e eu acredito que talvez até quem não siga a Jesus ou quem não congregue em uma igreja conheça ou já ouviu falar sobre Josué. E Josué, ele foi um homem escolhido por Deus para liderar e ajudar o povo a herdar a terra de Canaã. A terra de Canaã era uma terra a qual o Senhor tinha prometido a este povo. E quem era este povo? Esse povo era o povo de Israel. E essa história começa bem lá no início, quando Deus chama Abraão, promete que eles seriam uma descendente de uma grande nação, que a descendência dele não iria poder contar. E aí depois veio seus filhos, e enfim. Mais pra frente, chega um tempo que quando José morre, chega um tempo que o povo de Israel fica cativo. E aí o povo começa a pedir, para ser liberto, porque eles estão no Egito. E aí o Senhor levanta Moisés como libertador do povo. O Espírito Santo de Deus levanta Moisés como libertador. Moisés, ele fala: Senhor, eu não sei, eu não tenho uma boa fala. E aí Deus vai e fala com ele: por acaso não sou eu o Deus quem criou a boca? Por acaso não sou eu o Deus quem faz o homem, o cego, o mudo? Enfim, o Senhor estava querendo dizer para Moisés que tudo aquilo que é da nossa, que a gente tem as nossas debilidades, nossas fragilidades, é Ele quem estava no controle de todas as coisas. Então Moisés não poderia dar aquela desculpa, porque Ele é o dono, foi Ele quem me e te criou. Então quando a gente tem uma fraqueza, quando a gente fala assim: eu não consigo, Deus ele vem e fala: não, você consegue, porque eu sou o Deus que te criou. E eu trabalho em cima das suas debilidades e das suas dificuldades. E aí, quando Moisés está liderando aquele povo, quando Moisés vai até, Moisés se levanta, Moisés ele vai até o
que era Faraó, e pede para o povo ser libertado. A história começa, eles vão adiante. Todos sabem que quando chegam na travessia do Mar Vermelho, né, vem Faraó com os seus guardas. Deus abre o Mar Vermelho, o pessoal passa, o povo passa, e eles, né, se alegraram e cantaram o hino da vitória. O Senhor mata todo aquele povo que estava, né, oprimindo o povo de Israel. E aí, com o tempo, Moisés liderando, o Espírito Santo de Deus diz para ele que o Senhor iria levantar para que pudesse suceder ele. Moisés morre, mas antes de Moisés morrer, lá em Êxodo 17, começa a falar de Josué. É a primeira aparição que fala de Josué. E Josué, ele fica de frente, Moisés escolhe ele para colocar ele de frente de uma guerra muito importante. Não tem aquela guerra, né, contra os amalequitas, que Moisés sobe ao monte e uma pessoa de um lado segura a sua mão e a outra pessoa de outro lado segura. Então, era essa guerra, porque enquanto eles estavam no monte, Josué estava à frente dessa guerra, lutando e guerreando, e ele foi escolhido por Moisés. Logo adiante do texto, ele aparece de novo quando Moisés sobe ao monte, na tenda, para falar com Deus. E aí ele sobe junto, ele é a única pessoa autorizada a subir com Moisés para receber a tábua dos 10 mandamentos. E isso é muito interessante, porque quando eu estava lendo, para chegar no livro de Josué, no capítulo 1, que Deus chama ele, na verdade, Deus só o escolhe por aquilo que ele é nos bastidores. Meu Deus. Josué era um homem obediente a Deus, um homem que podia colocar em frente de batalhas, e um homem com fé e cheio de confiança. Então, quando Deus chama ele, Deus já sabia quem ele era nos bastidores. Então, toda vez que quem você é nos bastidores, no seu íntimo, no seu particular, uma hora vem à tona. E isso traz uma reflexão para nós. Será que nós somos uma boa pessoa ou uma má pessoa? Porque quando estivermos em público, o Senhor, em alguma situação, aquilo que somos vem à tona. E o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu. O Senhor me e te escolheu. Assim como o Senhor escolheu Josué. E eu quero que você vire para o irmão do seu lado e diz assim: Deus te escolheu para alcançar Canaã. Deus te escolheu para alcançar Canaã. Irmão, tá fraco? Fala com autoridade, fala com confiança. Deus te escolheu para alcançar Canaã. Olha, porque é isso que o Senhor chamou Josué. Aqui no capítulo 1, na realidade, quando Moisés morre e terminando o capítulo 31 de Deuteronômio, fala que eles prantearam, porque eles ficaram tristes, eles tiveram o seu momento de luto por Moisés, mas dentro disso o Espírito Santo de Deus, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus enche Josué. Enche Josué. O Senhor já tinha falado que, já tinha feito uma promessa dizendo que ele iria liderar. E finalmente chega Josué 1 e Deus fala para ele: ó, não te ordenei eu? Seja forte, seja corajoso, tenha de bom ânimo. Porque Deus deu uma grande missão a ele. Não era uma pequena missão, era uma grande missão. Porque era pegar um povo que tinha uma promessa e levar ele a alcançar a terra prometida. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, porque muitas das vezes quando você não quer, às vezes até não quer, às vezes Deus tem uma promessa contigo, às vezes Deus já falou, mas você não quer. Mas Deus, Ele escolhe você para dar seguimento a essa promessa, a essa grande promessa. E quando Deus escolhe ele não questiona Deus. Eu perguntei pro meu esposo: o que te chama mais atenção na história de Josué? E ele falou assim: foi o não questionamento dele. Porque alguém vai chegar até mim, vai falar algo comigo e eu não vou dizer o porquê. Será? Não sei. Josué não. Ele somente escuta a voz de Deus e ele vai. Porque assim que Deus vai falando com ele, destrinchando lá no capítulo 1, falando que seria com ele, que aonde ele colocasse a planta do pé dele, seria que ele ia alcançar e herdar a terra prometida. Para ele se esforçar, ele pega essa palavra e ele se encoraja e ele fala: ó, vamos
vamos se reunir e vamos adiante, porque herdaremos a terra prometida. E aquilo que Deus começou foi a falar comigo que para exercer um grande chamado, para exercer uma grande missão, é necessário coragem. Eita Deus! Porque muitos de nós têm se acovardado diante daquilo que Deus colocou. Irmãos, eu confesso que eu tenho pregado, eu estou pregando para mim e Deus falou primeiro comigo essa palavra. Muitos de nós estamos se acovardando diante da grande missão, porque quando Deus escolhe uma pessoa e coloca ela diante dessa missão, você está sujeito a ser ferido. Você está sujeito a passar por dificuldades, você está sujeito a passar por dores, você está sujeito a passar por coisas que você não quer. Mas o Senhor tem chamado os corajosos. E Deus falou ao meu coração, eu quero que dentro de você, que você seja forte e corajosa, minha filha. Porque se você for se acovardar, você pode ir embora. Porque para seguir comigo tem que ter coragem. Um amigo me disse, a minha vida está ótima, só não está melhor porque eu não estou seguindo a Jesus. Mas tudo na minha vida está dando certo. A minha área financeira está dando certo, a minha área emocional está dando certo. Mas é engraçado que quando essa pessoa estava buscando a Deus, estava dando tudo errado. E seguir a Cristo é você renunciar às suas vontades e fazer aquilo que Ele tem para você. Porque por mais que você passe por dores, por dificuldades, Ele te garante, nada temerei. Nada, você não precisa temer porque eu sou com você. Mas é bem verdade que o medo nos atrapalha. Porque o medo, ele é a única coisa que pode te paralisar diante das adversidades. Porque o medo faz com que nós olhamos para a situação e falamos, não, eu não vou. Não dá para mim. Porque começa, né? O nosso amigo Caio falou aqui, e logo eu me lembrei de outra passagem, que quando Jesus está na proa do barco dormindo, vem aquela tempestade, começa a entrar água no barco, e começa aquela chuva, e aí eles têm medo. E aí eles acordam Jesus e falam, Senhor, será que o Senhor não te compadece de nós? Nós vamos morrer. E aí Deus vai e fala assim, Jesus acorda, acalma a tempestade, acalma o vento, mas vira para eles e fala, cadê homens de fé? Vocês têm pouca fé. Jesus afirmou que eles não tinham coragem. E quando nos aproximamos de Deus, Ele nos ensina e nos orienta a ser corajosos. Porque quando Jeremias, ele chama Jeremias e Jeremias fala, Senhor, eu sou um menino, não sei falar. E ele fala, sou eu quem falo por você. Aonde você for, eu colocarei as palavras na sua boca. E é interessante que quando fala de coragem, eu lembro de Davi. Porque Davi, ele tinha uma promessa, ele foi ungido, ele foi chamado. E aí quando chega um determinado tempo, que o pessoal está querendo abater o gigante Golias, ele vai levar uma marmita para o seu irmão que é guerreiro, e ele não era. Ele era apenas apacentava as suas ovelhas. E ele fala para o rei, não, deixa que eu vou. E quando ele chega diante de Golias, ele fala, quem é você diante do meu Deus, o Deus que eu sirvo? Todo corajoso, irmãos. Davi era pequenininho. E ele fala, eu vou contra você. Não, ele não estava querendo dizer por ele, mas porque ele serviu um Deus grande. E ele sabia que o Deus Todo-Poderoso poderia abater o gigante Golias. E ele fala, ainda hoje você estará morto. Você estará morto. E ele abate Golias. Sendo que antes dele aproveitar essa oportunidade de mostrar quem ele era, Davi nos bastidores matava urso, matava leão e ninguém sabia. Mas quando surgiu um momento oportuno, Davi mostrou quem ele era. E por isso que o Senhor tinha escolhido, porque Deus, Ele sabe quem eu e você somos, só que quando Ele nos chama, Ele nos capacita também. Eu quero te lembrar que quando o Senhor te chamar para fazer algo, Ele vai te capacitar. Então você não precisa temer, porque você vai dizer assim, eu não consigo, mas com Ele você consegue. Com Ele você vai adiante. E falando de coragem também, eu me lembro de Elias, porque Elias, ele era profeta.
E é muito interessante porque Elias chama o povo para fazer um desafio. Ele ali chama o povo que servia a Baal e fala: vamos fazer um desafio para vocês verem então quem é Deus de verdade. E é interessante que no meio daquele desafio ele lança uma estratégia: então vamos colocar aqui um cordeiro, e aquilo que pega fogo, eu não vou falar para pegar fogo, mas aquilo, se vocês ordenarem pegar fogo, e aí naquela situação Deus vem e põe fogo no cordeiro e eles ficam animados. Irmão, Elias foi corajoso demais diante daquele povo que servia a Baal, falar que ele servia a Deus e que Deus poderia fazer. E ele mostrou, não pela sua força, mas porque ele confiava em Deus. Ele sabia quem era Deus. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou comigo: tendes pouca fé por falta de conhecer a mim, porque não conhece a mim. Deus falou comigo: você muitas das vezes desconfia daquilo que eu posso fazer porque você não conhece quem eu sou de verdade. Aleluia! Porque tem um manual, e a palavra de Deus diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê e meditar, porque aqui o Senhor falou para Josué: eu quero que você medite no livro de dia e de noite. Você não vai andar nem para a esquerda e nem para a direita. E Josué, em toda a sua trajetória, em todo o seu caminho até a terra de Canaã, ele fala pro povo: olha, Deus vai fazer. Deus disse pra gente fazer isso, então vamos fazer porque vamos conseguir. Vocês vão ver quem é o Senhor dos Senhores, porque ele estava diante daquela guerra, mas ele confiava no Senhor Jesus. E nesta noite eu quero convidar a você que está com um pouquinho, desanimado, sem coragem nenhuma, desanimado, irmãos, desacreditado. Eu quero te convidar a voltar a acreditar no Senhor nesta noite. Glória a Deus! Eu quero te convidar a você lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por você e faz, e lembrar que Ele pode fazer na sua vida. Aleluia! Porque o Senhor a todo tempo está do nosso lado falando: eu vou fazer, eu vou cumprir, mas a gente não acredita. A gente não tem fé em Deus. A gente não tem fé em Deus. E o Senhor, Ele fala para ele: eu preciso que você tenha coragem, eu preciso que você tenha força, porque a palavra de Deus diz: esforça-te, tem de bom ânimo. E força significa qualidade do que é forte, vigor. Coragem significa moral forte perante o inimigo em riscos. E é muito interessante porque você precisa dessa firmeza, desse equilíbrio, dessa coragem quando você está diante de uma situação difícil. E a primeira dificuldade de Josué era o Jordão. E Deus garantiu o povo de Israel, porque o Jordão se abriu, né, pastor? E eles passaram. Eles passaram com a arca, passaram com o povo, mas diante dos olhos deles, talvez, na realidade, minto, vou voltar atrás do que eu estou falando, porque eles já tinham visto o mar vermelho se abrir. Então, se eu estivesse lá pessoalmente, eu ia falar: pô, se Deus abriu o mar vermelho, isso aqui é nada pro meu Deus. E eles foram. Depois Josué pediu 2 espias para ir a Jericó, poder ver a cidade, a fortaleza. Aí tem, né, a situação que Raabe ajudou eles. E enfim, eles enfrentaram muitas guerras depois disso, e todas elas vitoriosas para a honra e glória do Senhor. E Josué, ele não teve medo, ele não, em nenhum momento vacilou os seus pés, ficou diante daquilo que Deus tinha o chamado, um encorajado, foi um grande líder e um grande homem de Deus, um homem corajoso, um homem confiante e um homem de fé em Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual foi a grande missão que Deus te deu. Eu sei qual foi a minha. Eu não sei qual foi a grande missão que Deus te deu. Mas eu quero te lembrar, antes de terminar a minha
Deus, quando Ele chama, Ele capacita, Ele dá força, Ele dá ânimo e Ele faz. Mas Ele precisa de duas coisas: que você obedeça e que você se esforce. Porque sem obediência nada vai adiante, e sem esforço também não. Porque não adianta ser obediente, mas não ser esforçado. E não adianta ser esforçado e não ser obediente, porque as duas coisas andam juntas. Você pode ser obediente em casa a Deus, mas estar com Deus requer muito mais do que: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Não, não é só isso. Estar com Deus vai muito mais do que pensamos. Então eu te convido, igreja, te convido, irmãos, a você se encorajar. Eu creio que quem aqui chegou desanimado, o Senhor já está derramando força sobre você. Eu creio que diante da promessa que Deus falou com você, Ele está segurando na sua mão, Ele está te convidando a voltar a caminhar com Ele e a prosseguir com Ele, porque sem Ele nada podeis fazer. Porque aqui no final Ele diz que Ele vai junto. Ele fala: se você fizer tudo isso que eu estou te falando, eu vou ser com você, Josué. Eu vou ser com você, Josué. Porque o Senhor, Ele chega, Ele fala o seu plano, Ele mostra, Ele explica e Ele vem junto com a gente. Ele não deixa a gente sozinho. Então, se esforça. Se esforça. Eu não sei qual é a situação que você deixou de se esforçar. Não sei qual é a situação que você deixou de acreditar que Deus hoje está te chamando. E para quem hoje ainda não serve a Jesus, tenha coragem, venha até aqui, reconheça Ele como teu Salvador, porque Ele te chamou para alcançar Canaã. Saia daqui com essa palavra que o Senhor te chamou para alcançar Canaã. O povo de Israel foi vitorioso, Josué foi vitorioso diante de todas as suas dificuldades, e com Deus, porque o Senhor, quando chama, Ele garante, e quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia! Que palavra abençoada o Senhor nos trouxe nessa noite. Seja corajoso. As horas já são avançadas, mas o período do louvor já foi ministrado. A palavra de apelo, mas eu creio que essa palavra também te inspirou nessa noite a se aproximar de Deus nessa hora. Às vezes, se aproximar de Deus nos requer tomar atitudes literalmente de coragem. Parece coisa até de doido, mas aquele que se aproxima de Deus com fé vê o céu aberto. Jesus, Ele te chama nessa noite para os seus braços de amor. Quero perguntar nessa noite se tem alguém que deseja aceitar o Senhor Jesus